Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora começar essa live que eu já tô atrasada. Entrei atrasada, um pouquinho atrasada aí, pessoal, desculpa. Mas vamos começar aqui. Esperar o pessoal entrar. Pegar minha HP. Bom dia, Omar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de seguro de vida, tá? Acho que é um tópico bem bacana da gente conversar. Muita gente tem dúvida. Ontem, durante a nossa live, surgiu também uma dúvida sobre consórcio, né, para quitação de imóvel. A gente vai abordar esses assuntos também, tá? Então vai ficar um pouquinho mais para frente, para uma próxima live, mas hoje a gente vai falar desse assunto de seguro, tá? Então, seja ele seguro de vida, seguro de automóvel, seguro residencial, é importante a gente saber o que a gente está contratando, tá? Então, eu sou Mariana Cinelli, eu sou profissional do mercado financeiro há 17 anos, trabalhei nos maiores bancos do Brasil, Banco Real, Citibank, Santander, Safra. Fui de gerente de relacionamento até gerente geral, com quase 1 bi sob gestão da minha agência, tá? Então, hoje eu faço só esse trabalho pela internet, disseminando meu conhecimento e ajudando quem precisa. Vamos lá, seguro de vida, tá? Por que é importante a gente, num planejamento financeiro, analisar se a gente vai ter ou não seguro de vida, tá? Essa cobertura, ela é muito importante quando a gente começa a pensar no planejamento sucessório, né? Então, inicialmente, era só essa a função do seguro de vida, né? Olhar e deixar recurso acumulado ali para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus beneficiários. Mas isso mudou, né? Hoje a gente tem aí uma gama gigante de seguros de vida. Bom dia, Rodrigo, Marcelo, Beli, bom dia. Então, a gente tem muitos seguros, né? A gente vai abordar aqui nessa live hoje um pouquinho, tá? Alguns seguros, algumas coberturas que eu gosto de trabalhar com os meus clientes durante a consultoria para incluir ali na linha de proteção, tá? Então, vamos pensar que você que está trabalhando hoje, que é o provedor da sua família, que é a pessoa que tem ali, que é o gerador de renda da sua família, tá? Como que funciona a partir do momento que você vem a faltar, tá? Que é o ponto inicial do seguro de vida, que é realmente quando as pessoas... Eu deixei uma enquete aí, não sei se ainda tá, para saber se vocês têm seguro de vida, tá? Não sei se tá aparecendo aí para vocês, mas se estiver aparecendo, responde para mim se vocês têm, se vocês não têm, se já pensaram em fazer, tá? Mas o seguro de vida, ele começa com essa preocupação da sucessão, né? Então, a partir do momento que o provedor da residência, daquela família, vem a faltar, né? O que acontece? A gente passa a ter ali uma abertura de inventário e vai ser necessária o início ali daquele processo de levantar quais eram os bens daquele falecido, levantar quais eram todas as aplicações de investimento, onde ele tinha conta, se tem algum tipo de dívida, se tem imóvel, terreno, se tem alguma coisa que ele comprou na planta que ainda não foi entregue. Então tudo isso vai ser levantado e vão ser elencados ali os beneficiários, tá? Normalmente a gente segue ali a ordem de filhos, cônjuge, né? Se não tiver, aí a gente segue para a linha dos pais, tá? Mas é o normal, filhos e cônjuge. Então, mais comum, vamos dizer assim, né?
Então, a gente segue para essa linha e a partir dali a gente vai entender como que isso vai ser partilhado, tá? A gente vai ter uma live também somente sobre sucessão patrimonial, que eu acho que é super bacana da gente abordar aqui também, entrar, porque tem muito detalhezinho. Eu não vou conseguir abordar esse assunto de sucessão hoje, porque realmente é um assunto muito extenso que gera bastante dúvida, mas o mais importante é a gente saber que vai ter essa abertura de inventário e que vai ser necessário levantar todo esse patrimônio e entender o quanto a gente vai precisar ter ali de recurso disponível para pagar a transferência do nome, seja ali do... Vamos pegar aqui um personagem fictício do Ted. Vamos pegar ali o patrimônio do Ted, o Ted faleceu, e aí a gente vai precisar levantar todo o patrimônio dele, pagar um imposto de transmissão, ou seja, a gente vai tirar do nome do Ted e vai transferir para o nome dos herdeiros. Então, cada um dentro ali do seu percentual, que ele tem direito perante a lei, ou de acordo com o que foi deixado em testamento, tá? Então, basicamente é isso. Então, como que o seguro de vida vai ajudar nesse momento, tá? O seguro de vida, ele nada mais é do que um recurso que os beneficiários vão poder acessar sem esperar todo o processo de inventário terminar. Então, vamos dizer que vocês... o Ted faleceu. Ele tinha um patrimônio ali de 2 milhões, tá? Total. Vamos somar imóvel, vamos somar as aplicações financeiras, vamos somar os terrenos, vamos somar tudo, deu 2 milhões de reais, tá bom? E não teve briga na família, eles resolveram abrir um inventário extrajudicial, que vai ser no cartório, que vai ser mais tranquilo, que não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Ótimo, esse é o melhor dos mundos, né? Porque a gente sabe ali que tem muito processo de inventário que leva 2, 3, 10 anos. Eu conheço alguns clientes que estão há mais de 10 anos esperando o inventário finalizar. Muitas das vezes porque não tem recurso para pagar os impostos, muitas das vezes por conta de briga de família, né? Então, se a gente não tem briga, a gente vai ter um inventário super tranquilo. Vamos pensar no melhor dos mundos aqui. E a gente decide, e a gente consegue ali ao longo daquele processo de levantar todo o patrimônio do Ted, a gente descobre que ele tinha um seguro de vida, ou ele já deixou isso avisado para alguém da família. Esse é o melhor cenário, né? Que alguém da sua família saiba que você tem um seguro de vida, para que essa pessoa não precise ficar correndo atrás disso, porque muitas das vezes nem sabe onde você tem conta, tá? Então, é importante a pessoa saber aonde está a tua proteção. Então, tem aquele seguro de vida ali que a gente vai estar pensando ali mais ou menos numa cobertura de 500 mil, vamos dizer assim, tá? Então, o Ted faleceu, a gente vai receber ali, vai fazer o levantamento, vai pegar aquela pólice, vai entender se tinha cobertura para morte natural. Legal, tem cobertura para morte natural. Os beneficiários vão ao banco com o atestado de óbito, com a documentação de cada um, seja ela RG, CPF, cada banco pede uma documentação diferente, cada corretora pede uma documentação diferente. Ali vai fazer um pré-cadastro daquela pessoa, daquele beneficiário, e a partir dali a gente vai dar a entrada, né? Vai ser recebida essa documentação no banco ou na corretora e vai dar entrada no pagamento do seguro. Normalmente leva ali de 15 a 20 dias o pagamento do seguro. Pode ser que leve um pouco mais se tiver faltando alguma documentação, mas normalmente é dentro dessa linha, tá? Então, a gente sabe que vai ter ali um período, mas a gente não vai precisar esperar terminar o inventário para receber esse seguro, tá? Essa cobertura. Então, o Ted faleceu, a gente deu entrada nessa apólice, né? Nesse sinistro que a gente chama. O beneficiário vai receber. Deu 15 dias, recebeu na conta dele a parte dele. Então,
aqueles 500 mil, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser muito bom num primeiro momento, porque se a gente está falando, tá, ó, de um patrimônio de 2 milhões de reais, e se eu estou levando em consideração que os custos todos, tá? Custas cartorárias, custo de advogado, porque a gente precisa de algum advogado ali para olhar e ver se está tudo certinho. A gente tem os impostos. Os impostos, eles vão ter ali, vão variar, né, de município para município. Então a gente vai ter ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente está falando aí de quase 8%, tá? De custo para o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão sob causa mortes ou doação. Então, se a gente tem quase 8% só de um imposto, você imagina dos outros, né? De todos os outros custos que a gente vai ter ali na frente. Então, o que é importante a gente analisar, tá? A gente vai ter ali mais ou menos 20% de custo num levantamento de inventário. Então, se o TED ele tinha ali um patrimônio que a gente falou de 2 milhões, se eu estou falando de 20%, o custo que essa família vai ter imediatamente é de 400 mil reais. Então, 400 mil reais para uma família que não está programada, uma família que não está esperando ter que pagar esse valor, ter que colocar a mão no bolso e ter 400 mil reais para transferir os bens para o seu nome. Muitas das vezes, se o TED era o provedor da família, muitas das vezes a gente vai ter essa família aí sem uma renda, né? Vai passar a ter uma família sem uma renda. Então, o que é importante a gente saber? Esses 500 mil que vão entrar na conta da família do TED vai ajudar nesse primeiro momento. Eles vão usar esses 400, ele já vai ser consumido ali direto para pagar todos esses custos, tá? Então, o mais importante é a gente entender que a gente precisa deixar a nossa família com essa tranquilidade, tá? Então, além dos custos do cartório, além dos custos de transmissão, o que mais que eu posso embutir na minha apólice de seguro de vida para ter uma liberdade financeira, para ter uma tranquilidade, tá? Então, não só para morte, a gente não vai falar só no caso de morte, a gente vai falar também no caso de morte, mas a gente vai tratar ali, por exemplo, no caso de uma doença grave. Tive uma doença grave, tô com algum problema de saúde, já tô com essa apólice contratada há um tempo, eu posso receber isso em vida. Então, se eu tenho essa possibilidade de receber em vida, muitas das vezes, se a minha cobertura é lá de 400, 300 mil, 500 mil, muitas das vezes essa cobertura, ela vai me ajudar num período de dificuldade. Eu tenho uma amiga que ela teve câncer, super nova, com 33 anos, e ela recebeu ali 400 mil reais em vida, conseguiu ajudar no pagamento ali do tratamento dela, conseguiu dar para ela uma tranquilidade naquele período que ela não pôde trabalhar, né? Então, a gente sabe que é um período muito difícil, é um período muito que mexe com a nossa cabeça. Então, se a gente tem ali uma doença grave, seja ela câncer, uma doença crônica renal, um AVC, algo que impede a gente de desempenhar as nossas funções, né, as nossas atividades laborais, se a gente não pode trabalhar, se a gente não pode estar ativo gerando renda, se a gente tem a possibilidade de receber uma renda naquele momento ali, é extremamente importante a gente ter isso planejado previamente. Então, incluir na apólice de vida, do seguro de vida, uma cobertura de acidentes pessoais ou de doenças graves é extremamente importante. Então, nesse primeiro ponto que eu falei, a gente passou aqui já por toda a parte de morte, né, de como isso vai beneficiar a sua família. A gente passou pela parte de doenças graves, o que a gente vai conseguir receber em vida
de maneira que a gente tenha uma tranquilidade se a gente não puder trabalhar, tá? Então, passando dali, a gente pode falar, por exemplo, de acidentes graves. Sofri um acidente, bati de carro, eu mesma já tive um acidente sofri de carro, eu fiquei sem andar, fiquei 1 ano de cadeira de rodas e 6 meses de muleta. Então, pensa, nesse período eu não pude trabalhar, eu voltei a trabalhar quando eu estava de muleta, mas eu estava ainda em recuperação. Então, não tinha seguro de vida. Então, eu tenho certeza que naquele momento da minha vida teria ajudado muito a minha família se eu tivesse um seguro que tivesse essa cobertura. Teria ajudado meu pai, na época eu era bem novinha, né? Teria ajudado meu pai a pagar todos os custos de tratamento que me ajudaram a voltar a andar. Então, muitas das vezes a gente não pensa nessas coisas, não pensa em como isso pode ajudar a gente, né, ali ao longo da nossa trajetória, mas é importante a gente ter. Então, vamos dizer que você tem uma cobertura de acidentes, tá? Então, quando eu tô falando ali de acidente, é só acidente mesmo. Não entra, por exemplo, a gente não pode considerar suicídio um acidente, tá? A gente não pode ter esse tipo de consideração na apólice, tá? Então ele não entra como um acidente, tá? E também ele só tem cobertura a partir de 2 anos da contratação de seguros, também é legal deixar bem frisado aqui, tá? Então vamos dizer que você sofreu um acidente e que você vai receber aquele valor ali em vida. Então a sua família vai pegar aquela apólice, toda a documentação que vai ser solicitada e vai dar entrada no seguro. E ali vai ser mais ou menos o mesmo prazo que eu falei anteriormente. Você vai receber aquilo ali em torno de 15, 20 dias, você vai receber aquilo na sua conta. Então pensa, se você está vivo, se você está desempenhando suas atividades, se você está trabalhando, se você está com a sua vida toda esquematizada e de repente você sofre um acidente, uma coisa que você não está esperando, é importante que você tenha uma renda, principalmente para quem é autônomo, quem é advogado, quem é médico, quem não trabalha como CLT, que talvez não vai ter ali uma cobertura do seguro-desemprego, né, do INSS, a parte de acidentes e tudo mais. Quem não tem esse tipo de cobertura, quem depende única e exclusivamente de estar trabalhando para poder ter uma renda, é extremamente importante. Vamos pensar comigo que se você ganha 10 mil reais por mês, se você ganha 5 mil reais por mês, tá? Você é uma mina de ouro. Você é uma mina que a gente está ali, todos os meses você está escavando aquela mina e tirando ali seus 5 mil reais, seus 10 mil reais, seus 20 mil reais. Se você descobre essa mina, se você sabe que você é essa mina de ouro, que você todos os meses provém para sua família esse recurso, você não vai querer proteger essa mina? Você vai deixar, de repente, vir aí um Covid e você ficar em casa sem poder trabalhar? Muita gente não pôde trabalhar na época do Covid. O Covid é como se a gente tivesse jogado uma bomba naquela mina e ela tivesse parado de gerar renda, parado de gerar recurso. Então, a gente não protegeria essa mina? Será que se você encontrasse hoje uma mina de ouro e soubesse que ela vai te gerar renda ali por uns 30, 40 anos, será que você não ia proteger essa mina? Será que você não ia fazer um seguro? Caso alguém jogasse uma bomba nela ali, você pudesse ter ainda algum tipo de renda? Então é isso que a gente faz. Você, como trabalhador, como provedor da sua família, você precisa ter uma cobertura para o caso de você não poder trabalhar. E aí, nesse caso que a gente estava falando, do profissional autônomo, do empresário, do microempresário, é extremamente importante que você tenha essa cobertura. Você vai receber isso em vida, isso vai te ajudar no momento que você mais vai precisar e vai fazer com que você tenha uma certa tranquilidade. Algumas apólices a gente consegue incluir também, por exemplo, a diária de internação, né, hospitalar, que a gente chama de DIT.
E o que o DIT cobre? A partir de 1 semana de internação, algumas apólices mudam um pouquinho, tá? Esse prazo, mas você consegue já ter ali um valor que você recebe de remuneração pelo período que você está internado. Então, poxa, você está internado ali há mais de 1 semana, então você tem aquela cobertura por até 1 ano, tá? Então, é legal saber, tive uma doença, aconteceu alguma coisa, fiquei internado 2, 3 dias, muitas das vezes não, tá? A maioria das apólices não cobre. Mas estou internado há mais tempo, se você tem esse seguro que tem essa palavrinha DIT, tá? Essa abreviação, você provavelmente tem a cobertura de diária de internação hospitalar. E aí, aqueles dias que você ficou sem trabalhar, sem gerar renda, você vai conseguir ter ali um valor que eles vão te pagar independente de... Ah, eu estava internada pelo plano de saúde, não era pelo plano de saúde, tem cobertura, não tem. Você vai receber aquele valor na sua conta. Então, o seguro, tá? O seguro de vida, ele é importante quando a gente olha para todo esse cenário, quando a gente passa a analisar todo esse cenário, quando a gente passa a entender a importância que ele vai ter na nossa vida, tá? Então, não é somente quando a gente pensa no caso de vir a faltar, né? No caso da gente não ter ali como tá com a nossa família, da gente não ter como gerar mais renda, de passar os nossos bens. Foi o que eu falei, é caro o inventário, né? A gente sabe que é muito caro o inventário, e que muitas das vezes o inventário ele acaba correndo ali ao longo de muitos anos, mas o mais importante é a gente saber que, de repente, em vida, a gente pode ter esse tipo de benefício, a gente pode ter esse tipo de cobertura, a gente pode ter algum tipo de recurso entrando na nossa conta para que a gente não fique desamparado, que a gente não deixe a nossa família desamparada, para que a gente não entre naquele desespero, porque a nossa cabeça é que comanda tudo, né? A gente acaba ficando ali muito refém, né? E quando a gente está impossibilitado de trabalhar, né? Cabeça vazia, a gente já sabe, né? Oficina. Então, a gente começa a criar muita coisa na nossa cabeça. Então, se você tem essa tranquilidade de que, poxa, vou receber uma diária de internação, ou tô doente, tive alguma doença grave, vou receber ali aqueles 200, 300, 400 mil. Gente, tem seguro de vida, tá? Vamos fazer aqui, pegar uma apólice de 500 mil reais, que você consegue pagar ali mais ou menos quase 100 reais por mês. Não é muita coisa, tá? Então, se a gente pensar uma apólice de seguro de vida de R$1 milhão, a gente está falando às vezes de R$250 de contribuição mensal. Será que não vale a pena? Será que não vale a pena você pagar R$250 todos os meses? E se acontecer alguma coisa, você ter ali um pote de ouro que você pode abrir na hora e pegar? Que você pode, na hora, fazer uso dele? Se você não tem esses 500 mil, esse 1 milhão guardado, você vai precisar dessa cobertura. Você vai precisar desse benefício que o seguro vai te proporcionar. Então, indo muito no que a gente falou na live de ontem, tá? Que era sobre começar a organizar a sua vida financeira, começar a entender quais são as suas prioridades, o que você tá gastando ali, que não encaixa no teu orçamento, que tá fazendo você ficar, às vezes, muitas das vezes, devendo, usando cheque especial, usando cartão de crédito, né? Muitas das vezes parcelando essas dívidas com juros muito alto. Então, o que é importante a gente olhar? É importante a gente estruturar o nosso plano, né? Estruturar o nosso orçamento mensal e entender o quanto eu posso dispor ou o quanto eu deveria dispor para ter esse pote de ouro que você pode, a qualquer momento, tendo uma doença, tendo alguma necessidade, que você pode, a qualquer momento, pensar ali e pegar, né, aquele valor daquela cobertura. Então, se a gente está falando de uma cobertura de 500 mil para doenças graves, você pode pegar naquele momento ali, sofreu um acidente, teve uma doença, você vai pegar ali a tua cobertura em vida. Então, não necessariamente é só para caso de sucessão. Tá? Então, muita gente tem esse tipo de dúvida, muita gente
acaba não fazendo esse tipo de proteção, seguro de vida, que é super importante. Então, precisa sim ser incluído num planejamento. Quando a gente faz um planejamento financeiro, precisa ser incluído o seguro de vida, porque, como eu falei, você é a mina de ouro da sua família, você é o provedor ou a provedora da sua família. No nosso exemplo aqui que a gente deu, o Ted, ele era o provedor da família, ele era a pessoa que pagava o aluguel, que pagava a escola, que pagava o plano de saúde. O plano de saúde muitas das vezes está vinculado com o plano da empresa. Então, se você passar a pensar começar a pensar que muitas das vezes o Ted faleceu e que não vai ter mais aquela geração de renda, como que a família vai fazer para sobreviver? Como que a família vai fazer para ter uma renda, para ter uma tranquilidade, para poder passar os imóveis ou os investimentos para o nome? Muitas das vezes o marido ou a esposa chega no banco e fala assim: meu marido faleceu, eu vim aqui, tá aqui o atestado de óbito, eu quero passar isso para o meu nome. E não pode. É bloqueada a conta, só pode começar a usar. O correto é o banco bloquear a conta. Então, bloqueou a conta, o banco só vai poder mexer naquele investimento, naquela conta, com uma autorização judicial. Então, você imagina uma família que dependia daquela renda, que dependia de toda aquela estrutura que o TED proporcionava. Você imagina uma família perder do dia para a noite tudo isso que eu tô falando. Então é extremamente importante incluir. Muitas das vezes o seguro é resgatável, ele vai ser um seguro mais caro, tá? Essa é uma opção. Então não só a gente vai ter o seguro para cobrir no momento que você vier a faltar, não só a gente vai ter o seguro para cobrir no momento que você tiver um acidente, no momento que você precisar ali de alguma cobertura para doenças graves, mas você muitas das vezes vai poder ter um seguro resgatável. E como que funciona o seguro resgatável, tá? Normalmente esse seguro ele tem um prazo. E o prazo, ele funciona da seguinte maneira: vou contratar esse seguro e vou pagá-lo pelo prazo de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso vai ser determinado no momento da contratação da apólice. Contratei esse seguro, tá? Vou começar a pagar esse seguro. Paguei ele por 10 anos. 10 anos pagando. Parei de pagar. Você não precisa mais pagar, você já engordou aquele seu cofrinho, aquele recurso que você foi pagando ao longo do tempo, ele vai sendo remunerado, tá? Então ele vai sendo remunerado normalmente a IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. Então seja ele ali, normalmente é uma taxa de 2 a 3%. Então ele vai rendendo de 2 a 3% todos os meses, conforme você vai aportando. Você pode fazer um aporte mensal, você pode fazer um aporte anual. Muitas das pessoas acabam fazendo, por exemplo, quando você recebe a sua restituição do imposto de renda, o que você faz? Você gasta, né? Se você pegasse esse recurso que você recebe de restituição e colocasse numa apólice de seguro anual, você não precisaria se preocupar durante os meses, ao longo do ano, com o pagamento, não ia interferir no seu orçamento mensal, não ia interferir no seu planejamento, mas você ainda assim conseguiria ter uma cobertura. E uma cobertura que você pode resgatar. Essa cobertura que você pode resgatar, como é que funciona? Você vai ficar ali, vai ter aquele prazo de contribuição, então 10, 20, 30 anos, de acordo com o que você estipular lá no início, na contratação. Vamos dizer que ele seja uma apólice de 10 anos, tá? A apólice de 10 anos, o que vai acontecer? Você vai ter ali um prazo mínimo para poder resgatar o que você já aplicou, o que você já aportou, tá? Então você vai ter ali um prazo para resgatar. Esse prazo normalmente ele é de 2 anos. Então a partir de 2 anos de contribuição você pode resgatar. Você sempre vai resgatar um valor menor e só a partir normalmente do 10º ano que você resgata o valor integral mais a rentabilidade, tá? Chegou no final dos 10 anos, Mariana, não quero resgatar. Eu quero deixar ali porque eu contribuí exatamente para poder contribuir ali ao longo desses 10 anos, contribuir 30 mil, 50 mil reais. Será que vale a pena eu resgatar esses 50 mais a correção? Ou deixar aquela apólice ali
para eventualmente ter aquele potinho de ouro que eu falei, para você poder pegar ali seus 200, 300 mil reais se acontecer alguma coisa com você ou com a sua família. Então, é importante você fazer essa análise no momento que finaliza a parte de contribuição. Normalmente os clientes deixam porque faz mais sentido a gente pegar numa eventualidade, numa necessidade de ter aquela cobertura. Mas aconteceu alguma coisa e eu não quero mais ter aquela pólice. O que vai acontecer? Você pode resgatar. A qualquer momento você vai poder resgatar esse recurso e deixar aquele, fazer uma aplicação ou usar ele para o que você preferir. Então, existe essa possibilidade hoje, que antes era difundida só nos Estados Unidos, da gente ter o seguro resgatável. O seguro resgatável, ele vai fazer com que você guarde um recurso, tenha uma segurança por trás, tenha uma cobertura, uma apólice que vai te trazer uma tranquilidade e vai fazer com que você, ao longo do tempo, vá tendo ali uma correção pela inflação. Não dá pra gente considerar isso como um investimento, tá? A gente tem que deixar isso muito claro, porque muitas pessoas e muitos profissionais acabam passando isso para o cliente como se fosse um investimento, e não é um investimento, é somente uma correção pela inflação, mais a correção com aquela taxa pré que eu falei, de 2 a 3%, tá? Ao ano. Vamos pensar que é ao ano, tá? Então é bem baixinho por mês. Mas isso vale a pena porque a gente está falando ali de você deixar o teu patrimônio rendendo por algum período de tempo, normalmente um período considerável, se a gente estiver trabalhando ali com um prazo de 10 anos, tá? O que eu acho que é legal também de frisar na apólice de seguro de vida? A apólice de seguro, ela é impenhorável, não bloqueia. Então, se você é um profissional, tá? Se você é um profissional microempreendedor, você tem uma loja, você tem o seu negócio, você tem funcionários, a gente sabe que muitas das vezes pode ter algum tipo de problema na justiça. E aí, vamos dizer que você teve um problema com um funcionário ou com um sócio, alguém, e sofreu um bloqueio judicial. E aí você tá no meio de todo aquele trabalho, no meio de toda aquela dor de cabeça que você já tá passando e vem um bloqueio judicial. O seguro, ele não pode ser bloqueado. Então você sabe que por mais que tenham bloqueado a sua conta, conta do seu marido, conta da sua esposa, por mais que tenha tido algum bloqueio judicial, o seguro ele não pode ser bloqueado, tá? A gente já viu aí alguns tipos de previdência, eles são considerados um seguro de vida, que é o caso do VGBL. A gente já viu alguns juízes darem ali a ordem de bloqueio do VGBL. A gente vai ter uma outra live falando só sobre previdência, tá? Mas só antecipando aqui, e normalmente quando isso acontece é possível reverter, tá? Porque o seguro de vida, ele não pode ser bloqueado. Então você tem essa tranquilidade de que todo aquele recurso que você colocou ali, você já estava protegendo de qualquer eventualidade que você tivesse. Hoje no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de microempreendedor, né? A gente sabe que as pessoas estão procurando muitas das vezes aí depois da pandemia, a gente teve o mercado digital crescendo bastante, né? Então muita gente hoje vive da internet, e se essa pessoa vive da internet, se essa pessoa tem um negócio, tem uma loja, tem um comércio, todo mundo está sujeito a ter um problema. Todo mundo está sujeito a ter um bloqueio, a ter alguma doença grave, a ter um acidente, e teu seguro ele vai fazer com que a gente tenha essa tranquilidade, que a gente tenha esse conforto de que a gente pode, a qualquer momento, colocar a nossa mão ali e pegar aquele dinheiro que vai estar separado no nosso potinho de ouro, tá? Acho que é bacana a gente fazer uma outra live para falar de seguro de imóvel, seguro residencial, falar de seguro de automóvel, que é super importante a gente ter, é super importante ter no nosso planejamento. Se você tem um carro, hoje a gente vê carros populares sendo vendidos aí, se a gente for comprar zero, 70 mil reais. Se você gasta 70 mil reais num carro e bate esse carro, gente,
precisa ter um seguro. A mesma coisa com a nossa vida. Imóvel, a mesma coisa. Muita gente acaba fazendo só o seguro do carro e não faz o seguro residencial. O seguro residencial, muitas das vezes, gente, sai ali por 20, 30 reais por mês. Mas isso te dá uma tranquilidade. Eu vi um prédio vizinho aqui de casa, que teve um vendaval aqui no Rio 2 anos atrás. Caiu a esquadria toda. A janela toda caiu. Caiu lá embaixo. E naquele momento ali, eu imagino, porque foi todo mundo na rua olhar, eu imagino o que ficou passando na cabeça daquele morador se ele não tinha um seguro. Porque se aquela janela pega em alguém lá embaixo, vai machucar. E isso é responsabilidade civil. Então a gente precisa ter esse tipo de cobertura, a gente precisa ter esse tipo de preocupação no nosso dia a dia, sabendo que a gente não está isento de qualquer problema. Então, por mais que a gente cuide, por mais que a gente tenha ali toda a responsabilidade, todo o cuidado, a gente sabe que é difícil a gente prever quando essas eventualidades vão acontecer. Então, o mais importante é a gente ter essa tranquilidade, que o seguro, ele serve para isso, ele serve para deixar a gente tranquilo, para deixar a gente confortável, para fazer com que a gente fique com a cabeça, né, sem ter esse tipo de preocupação, porque no fundo é uma preocupação. Mari, eu posso trocar o valor da minha apólice, eu posso diminuir o valor da minha contribuição. Isso é ajustável, tá? Ao longo do tempo, principalmente quando a gente está falando do seguro, que é o seguro resgatável. Porém, se você está pagando um seguro que não é o seguro resgatável, normalmente isso não é negociável, porque ele tem um ajuste por idade. E quanto mais velho a gente tiver, mais caro o seguro vai ser, tá? Então, porque o nosso risco de morte, de acidente, o nosso risco ele acaba aumentando muito com a idade, tá? Então, o que é importante a gente olhar? Quanto antes a gente fizer, quanto antes a gente começar a se planejar, quanto antes uma pessoa que acabou de começar a trabalhar, completei meus 18 anos, tô começando a trabalhar, o que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, vou fazer um seguro de vida. Vou contribuir ali meus 10 anos, vou pensar nele como já deixando meu potinho de ouro guardado. Ontem a gente falou disso, vou fazer o meu consórcio, minha carta de crédito, não vou pagar juros para banco. Para que pagar juros para banco? Vou fazer minha pólice, vou contratar ali minha carta de crédito e vou pagando só a taxa de administração. Então o nome disso, gente, é gestão de patrimônio, é você efetivamente cuidar do seu orçamento, cuidar do seu planejamento, é planejar no médio e longo prazo. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que um profissional do CFP estuda, é para isso que um profissional ético, né, que olhe para você não como um gerador de dinheiro para ele, porque a gente é remunerado, né, mas que olhe para cada cliente, entenda a particularidade de cada um, entenda a necessidade de cada um, entenda o que cada um precisa, de acordo com o momento de vida, de acordo com o bolso, o tamanho do bolso, porque isso é muito importante de pensar também, tá? É importante a gente ter essa consciência, criar essa consciência desde novo, porque foi o que eu disse, quanto mais tarde a gente pensar, mais caro vai ser. Não é impossível encontrar seguradoras, eu conheço seguradoras que fazem seguro de vida até 80 anos, mas naturalmente vai ser mais caro. Tem alguns clientes meus que optam, quando eles já estão mais velhos, o que eles optam por fazer? Eles optam por fazer uma cobertura e ter ali uma apólice de seguro de vida não para ele, mas para o neto, para o filho, no nome do filho já. Então, ao mesmo tempo que ele começa a pagar aquela apólice, ele já está transferindo patrimônio, sem ter que pagar imposto. Ele já está transferindo riqueza, porque se a gente pensa ali numa apólice de 10 anos, alguém contrata com 70, vai pagar até os 80, já fez ali uma contribuição, deixou um pouquinho, né, aquele cofrinho gordinho, depois de 10 anos, o beneficiário, o dono daquela apólice, na verdade, ele pode resgatar. Então, se o TED faz uma apólice de seguro de vida no nome
do filho dele lá, no nome do João. Ele fez uma apólice de vida no nome do João. O Ted pagou durante 10 anos. O Ted não tem nada a ver. Ele faleceu ou não, tá, gente? Quem é o dono, quem é o titular da apólice é o João. Então, se nada aconteceu com o João, ele sabe que daqui a 10 anos ele vai poder resgatar esse recurso. Se o João faleceu e o João tem filhos, naquela apólice de seguro, o beneficiário vai ser ali o filho, a esposa, né, ou o pai, a mãe. Então, dá para ser feito dessa maneira, de forma que você consiga cuidar também da sua família, transferir patrimônio sem ter ali uma incidência de imposto. Então, por isso é importante ter um profissional que vai cuidar da tua vida, cuidar do teu planejamento, que vai olhar e pensar nesse tipo de solução para você e que, ao mesmo tempo, vai poder te dar essas orientações da maneira mais adequada, tá? Então, acho que o meu intuito hoje era esclarecer, tirar um pouquinho dessa nuvem, né, que eu vejo que tem muito aí em cima do seguro de vida, muita gente não gosta, né, o brasileiro ele tem uma certa resistência com o seguro de vida, é um assunto que ainda é muito tabu no Brasil, mas é extremamente importante a gente começar a falar, a gente começar a prevenir, a gente entender que o seguro ele vai trabalhar a nosso favor, ele vai fazer com que a gente tenha uma tranquilidade na eventualidade, na nossa falta, numa doença, numa internação. Então, é extremamente importante que a gente cuide e que a gente tenha confiança em quem está nos orientando. Um profissional, ele precisa analisar todos esses pontos que eu falei. Ele vai precisar olhar para sua idade, ele vai precisar olhar para a tua renda, ele vai precisar olhar para o teu horizonte de tempo de contribuição, ele vai precisar olhar o teu patrimônio atual, o quanto você tem de patrimônio. Talvez, se essa pessoa começa a apólice, a contribuição da apólice, lá no início, como eu falei, com 18 anos, talvez aquela apólice daqui a 10 anos já seja uma apólice defasada. Talvez ele tenha que fazer outro seguro, talvez ele precise ter uma nova contribuição. A gente vai ajustar isso ao longo do tempo. Mas o mais importante é a gente saber que o profissional ele precisa estar acompanhando, ele precisa entender o momento de vida de cada um. Então o seguro ele é exatamente para isso, para evitar que a sua família ou que você passe por algum problema sem estar esperando e dar essa tranquilidade para que você possa a qualquer momento pegar ali o teu recurso ali no teu potinho de ouro, que o seguro ele é isso, ele é um potinho de ouro que fica disponível para você a qualquer momento. Então, aconteceu alguma coisa, tá coberto pelo seguro, você vai acessar aquele potinho de ouro. Se não tiver coberto pelo seguro, não tem jeito, tá? Então é importante saber todas as coberturas, entender o que tá, o que não tá coberto, qual a doença grave, o que acontece. Ah, eu perdi um membro. Isso existe também, tem uma tabela, né, que também define ali o valor de cobertura para cada membro, no caso ali de uma amputação, alguma coisa. Então, são assuntos muito delicados da gente falar, mas extremamente importantes para o planejamento financeiro, para o planejamento sucessório. Como eu disse bem lá no início da live, assuntos que vão impactar diretamente na vida de quem ficar aqui ou na sua própria vida. Então, o mais importante é saber que todo esse planejamento ele vai ser feito com muito cuidado, com muita atenção e tem que ser feito por um profissional que você confie. Tem que ser feito por um profissional que tem as credenciais para poder te orientar. Se ele não tem o selo ali da SUSEP, somente um profissional com SUSEP, ele pode te vender uma apólice de seguro, tá? Um profissional com CFP, ele pode analisar e te dizer o que você precisa, mas te vender, o gerente do banco, ele não poderia te vender seguro de vida, porque ele não tem essa certificação, tá? Então,
A gente tem que entender que essa análise ela precisa ser feita pelo corretor de seguros, ela precisa ser feita por uma pessoa que esteja habilitada e qualificada para entender o que eu estava falando anteriormente, o seu momento de vida, entender o horizonte de tempo, a tua faixa de renda, o teu patrimônio atual, para poder planejar exatamente aquela pólice para que ela não onere na tua renda. Como eu te disse, existem várias manobras que a gente pode fazer que são dentro da lei, mas que a gente pode pensar em termos de planejamento. Poxa, eu vou usar minha restituição do imposto de renda para fazer a contribuição e vou pagar o seguro de maneira anual. Eu não vou precisar pagar o seguro de forma mensal. Eu não quero impactar direto no meu orçamento, né? Eu não quero ter esse impacto no meu orçamento, eu quero sim ter a tranquilidade de que eu vou poder uma vez ao ano só pagar. E tem essa possibilidade. Tem alguns tipos de apólice que você pode pagar de forma semestral, você pode pagar de forma trimestral. Então, assim, varia muito. A gente tem uma gama imensa de possibilidades. É importante você analisar, é importante você olhar com alguém da sua família, olhar com sua esposa, seu marido, seus filhos, pai, mãe, pessoas que vão estar envolvidas ali naquele processo, tá? E ter essa noção de que você vai estar com uma tranquilidade, com uma cobertura, com uma... Como é que eu vou dizer? Que você vai estar com esse potinho de ouro. Eu vou ter que repetir isso, mas com esse potinho de ouro que você vai poder acessar a qualquer momento, se você tiver com a cobertura adequada. Então, é importante você ter essa reunião, fazer essa análise com a pessoa que te orienta, e é importante que essa pessoa seja da sua extrema confiança. Não dá pra gente confiar o nosso patrimônio, não dá pra gente confiar a nossa vida, o que a gente trabalha para construir. Não é fácil ter um patrimônio, não é fácil a gente ter uma renda, não é fácil a gente comprar um imóvel. Então a gente não pode delegar a nossa saúde financeira na mão de qualquer um. Da mesma forma que você não delegaria o teu coração. Se você fosse sentar, sabe hoje que você vai precisar operar o coração, eu tenho certeza que se você puder, você vai pegar uma recomendação, você vai procurar alguém que tenha conhecimento, alguém que fez faculdade de medicina. Você não vai sentar para operar o seu coração com um arquiteto. Você vai sentar para operar o teu coração com uma pessoa que está habilitada, com um cardiologista, um cirurgião. Então, você precisa delegar a sua saúde financeira para alguém que esteja habilitado a te prestar a melhor consultoria, te prestar uma consultoria imparcial, uma pessoa que tenha diligência, uma pessoa que seja responsável para poder te dar a melhor orientação, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, me mandem. Me manda por mensagem, mensagem privada. Pode deixar comentário. Eu vou fazer uns cortezinhos daqui da live e vou colocar depois aí no TikTok, mas é importante vocês me mandarem para saber aí o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente comente mais por aqui, e a gente vai conversando aí um pouquinho, tá bom? Obrigada, ótimo dia para vocês. O meu combinado era terminar às 9 para todo mundo começar o dia, que todo mundo começar a trabalhar aí tranquilo. De repente a gente pode começar a próxima um pouco mais cedo. Me digam também o que vocês preferem, né? Se vocês preferem à noite, de manhã, né? Se o pessoal tá aí no deslocamento pro trabalho, vai ouvindo, o que faz mais sentido, tá bom? Obrigada, um beijo, ótimo dia pra vocês.